Olá, estudantes. Aqui é o professor Eliezer Carneiro de Oliveira. Nós iremos abordar com esse vídeo aula a seção metodologia conforme consta na estrutura de projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo no curso Ciências Contábeis, sétimo período. Eu espero que esse vídeo aula ele possa ajudar cada um no seu processo de produção de conhecimento em relação ao projeto de pesquisa de trabalho e conclusão de curso, sétimo período. Eu compartilho, me apresento aqui a estrutura, o texto que nós explicamos no dia 2 de março, que é a estrutura para a elaboração do projeto de pesquisa, TCC1. Dentro dessa estrutura, a gente começando da capa e concluindo lá com os apêndices ou anexos, caso existam. Dentro dessa estrutura, nós temos na seção 3 a metodologia. Então, eu vou lá para a seção 3. Então, aqui, seção 3, metodologia. Na seção 3, nós temos aqui o limite de laudas, conforme já foi apresentado. São 3 laudas. O texto todo ele deve ser elaborado em 3 laudas, inclusive o esquema da pesquisa, que é um fluxograma que eu irei falar para vocês. As informações técnicas para a elaboração da metodologia, as principais, ela consta das páginas de 30 a 32 e de 47 a 55. Da 30 a 32 a gente fala o que é a metodologia e principalmente apresentamos o esquema da pesquisa, como é que deve ser elaborado esse esquema da pesquisa. E da página de 47 a 55 é onde a gente trabalha com a taxonomia ou a classificação da pesquisa. A metodologia, portanto, ela vai tratar do como será realizada a pesquisa. Esse como será realizado, ele corresponde então à parte operacional. E dentro dessa parte operacional, nós apresentamos os métodos, procedimentos, instrumentos de coleta de dados, forma de tratamento de dados, entre outras informações. Então aqui a metodologia ela vem tratar da forma como nós iremos desenvolver essa pesquisa. A base dessa pesquisa ela foi elaborada, quer dizer, dessa pesquisa não, da estrutura, da classificação da pesquisa. Ela foi elaborada com base em 2 estudos. O primeiro, da Bertucci 2011, e o segundo é da Silva e Menezes 2005. Então, quando eu for lá no manual, aí eu vou mostrar o que nós fizemos lá no manual. Nós fizemos a junção, pegando aqui as contribuições da Bertucci 2011, da Silva e Menezes 2005, e apresentamos uma estrutura que vem contemplar esses 2 estudos. Aí está bem claro no projeto. Vou até mostrar aqui, na página 47, mas deixa eu colocar aqui. 46. Aqui, página 48. Então nós temos aqui, nós utilizamos tanto a Bertucci 2011 como a Silva e Menezes 2009, e a partir da taxonomia que cada uma dessas obras apresentaram, nós fizemos uma adaptação para a taxonomia a ser utilizada na FASP. Então nós começamos aqui a estrutura da metodologia quanto à abordagem do problema, e a gente vai terminar lá quanto à forma de tratamento de dados. Então toda essa classificação, mais uma vez só quero reiterar,
o que a FACE propôs aqui no manual, ele foi uma síntese dos estudos de Silvio Menezes, 2005, e de Bertucci, 2011. Eu peço para vocês utilizarem o manual, porque ele pode esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas que vocês tiverem. Voltar então aqui ao esquema da pesquisa. Também nós utilizamos, e aí isso é quesito obrigatório, se houver pessoas participando da pesquisa, então deverá ter um TECLA, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Isso aqui é obrigatório constar na pesquisa. O que é o termo? É um documento do qual nós, agente pesquisador, nós informamos as pessoas participantes quais são os benefícios, quais são os malefícios que essa pessoa pode perceber durante a participação na pesquisa. Então tudo isso tem que ser informado, tem que dar todos os esclarecimentos para o participante, para que ele possa participar de forma voluntária, de forma bem consciente da pesquisa. E ademais, nesse termo consta também as informações. A qualquer momento ele pode desistir de participar da pesquisa. Isso que o termo é chamado de consentimento livre e esclarecido. A pessoa não é obrigatório, então ele vai dar o consentimento, vai participar da pesquisa e também vai ter todo o esclarecimento acerca da sua participação. Benefícios, malefícios, a questão da desistência, que ele pode desistir a qualquer instante. E é quesito obrigatório ter esse termo se houver pessoas participando da pesquisa. Esse termo é elaborado em 3 vias para cada participante, então são 3. Elabora um termo, ele vai ser impresso em 3 vias. Uma via fica com o participante, uma via fica com o professor orientador e uma via fica com o pesquisador. Esse documento deve ficar guardado com o pesquisador durante 5 anos, que é uma questão de segurança. Se por acaso, juridicamente, do ponto de vista jurídico, se a pessoa à frente falar que não deu autorização de utilizar determinados dados na pesquisa, o documento ele vai comprovar que a pessoa deu essa autorização, que ele assinou, que estava de acordo com as informações lá apresentadas. Isso é uma garantia. Então é obrigatório ter esse termo. Outra questão que também é quesito obrigatório é que se houver questionário ou entrevista, quer dizer, se vocês forem utilizar aqui, aplicar questionário para pessoas ou realizar entrevistas, que os instrumentos para a coleta desses dados deverão estar já elaborados agora durante o 7º período. Isso é questão obrigatória. E que esses documentos, que os modelos deles, vou até escrever aqui, os modelos de instrumentos deverão estar apensados nos incluídos no projeto. Então, os modelos dos instrumentos deverão estar incluídos no projeto. E lá no 8º período, vocês vão a campo e levantam as informações a partir desse modelo já elaborado. Então é isso. Agora então vamos para o formulário de metodologia. Eu elaborei um formulário de metodologia. Esse formulário de metodologia ele envolve a classificação que foi colocada lá no manual da FACE. Agora eu vou para o manual da FACE, página 48. Então está aqui, página 48. A classificação que a gente vai adotar, eles chamam de taxonomia. Então está aqui, taxonomia. Então, a classificação que nós iremos adotar é uma síntese dos trabalhos de Silvio Menezes 2005 e Bertucci 2011, conforme foi dito. Essa classificação é composta de 6
etapas. São 6 etapas. A primeira é quanto à abordagem do problema. A segunda, quanto aos objetivos da pesquisa. Terceira, quanto aos procedimentos técnicos. 4, quanto à unidade de análise. 5, quanto aos instrumentos de coleta de dados. E 6, quanto à forma de tratamento de dados. Então aqui, de uma forma bem geral, vou falar para você cada uma. Então, quanto à abordagem do problema, que é essa primeira aqui, a pesquisa, ela pode envolver pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa, ou as duas ao mesmo tempo. Isso vai depender muito lá do seu problema e seu objetivo geral. Então, ela pode envolver uma dessas duas formas. Desde já eu falo que toda pesquisa, toda ela que vocês irão desenvolver, ela já vai envolver a abordagem qualitativa. Todas elas. Por que vão envolver? Na pesquisa qualitativa é quando a gente vai usar de informações objetivas para analisar determinado dado. E no caso aqui, por exemplo, você faz uma análise contábil. Então você pega ali um documento lá de exercício fiscal dos últimos 3 anos de uma empresa e vai lá fazer sua análise contábil, ok, então todo esse procedimento que você está fazendo é um procedimento quantitativo, a análise contábil. Agora, quando você vai pensar sobre os resultados que ocorreram ali, aí você já está com uma outra perspectiva, que é a perspectiva qualitativa, que é subjetiva. Você vai interpretar aquelas informações. Então, sua pesquisa ela vai se enquadrar como pesquisa qualitativa. Ela vai ser quantitativa, que é a prevalência de dados numéricos, tanto análise contábil, análise estatística, e também a pesquisa qualitativa. Então vocês observem, tá? E agora, se não for fazer análise contábil, mas, por exemplo, vocês for fazer uma pesquisa de consultoria contábil, tá lá, ver lá com os contadores, como é que é o dia a dia, a rotina lá da sua consultoria contábil, quais são as dificuldades, quais são as facilidades que ele vivenciou logo da sua experiência, se o seu foco foi esse, e que for levantar informações através de entrevistas somente, ou análise de documento, então a pesquisa será somente pesquisa qualitativa. Então aí, por isso que eu falei que depende muito do problema e objetivo geral para a gente definir o que vai ser utilizado. Mas desde já eu falo que pesquisa qualitativa ela estará presente. Quanto aos objetivos da pesquisa, pode ser de 3 formas. Pesquisa exploratória, quando a gente conhece muito pouco sobre o assunto, e aí se a gente conhece muito pouco, então a gente vai explorar, o próprio termo que está informando, a gente vai explorar determinado segmento, e daí ao explorar a gente conhece um pouco melhor, e isso ajuda na elaboração do problema, na definição do objetivo geral, permite também que você aprofundar no assunto. Aí eu vejo que a pesquisa exploratória seria a fase da elaboração do referencial teórico, então ela ajuda nesse aspecto. Pesquisa descritiva, quando a gente vai realizar um estudo de caso, então simplesmente descreve uma realidade sem jamais interferir naquele dado que a gente está investigando. Então, pesquisa descritiva, o próprio nome já diz, é descrever sem você interferir no resultado. E a pesquisa explicativa é quando a gente visa dar uma explicação, dar mais uma contribuição sobre o fato que a gente está analisando. Então, aí você tem essas 3 abordagens. No nosso caso aqui, então a gente vai ver o que vai se adequar. Mas desde já eu falo o seguinte, que a pesquisa descritiva, quem for fazer estudo de caso, então já envolve pesquisa descritiva. Quem fez referencial teórico, então você entrou também dentro do domínio da pesquisa exploratória quanto aos objetivos da pesquisa. Quanto aos procedimentos técnicos, nesses procedimentos técnicos, então nós temos aqui a forma como você vai levantar informações para a sua pesquisa. Ela pode ser de vários aspectos. Aqui a gente citou os 5 principais. Poderia ter colocado aqui a pesquisa de campo, não coloquei, vou escrever. Nós temos a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental,
levantamento, estudo de caso e pesquisa participante. E aqui eu posso incluir também a pesquisa 3.6, pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Então, todos os trabalhos que nós saímos aqui da realidade da face, lá da sala de aula, pode ser até dentro da face, mas quem saiu de sala de aula, então ela já se enquadra com pesquisa de campo. Então, pesquisa biográfica a gente vai ter, porque quando você elaborou aqui o referencial teórico, então eu vou ter essa abordagem, apesar que tem estudo propriamente de pesquisa biográfica, a gente vai chamar estudo de revisão. Então, essa pesquisa biográfica ela vai se enquadrar mais com as obras que nós levantamos para elaborar o referencial teórico. Pesquisa documental a gente não vai utilizar, o que a gente vai utilizar lá na coleta de dados vai ser coleta documental. Então, pesquisa documental a gente não vai utilizar, a não ser que o seu trabalho é específico em cima de documentos, aí sim ela vai se enquadrar. O estudo de caso, sim, que é a descrição de uma realidade específica, que pode ser uma pessoa, que pode ser um departamento, que pode ser uma gerência, que pode ser uma filial de uma empresa, que pode ser uma empresa, que pode ser várias empresas, que pode ser várias pessoas. Então, o estudo de caso ele tem várias possibilidades. Todos aqui os projetos que a gente está orientando, eles tratam-se de estudo de caso. Pesquisa participante é quando você interage com o sujeito da pesquisa. Eu pressuponho que não tem nenhum caso aqui, pelo menos os alunos que estão sendo orientados comigo, que envolva pesquisa participante. Se houver, vocês coloquem. Pesquisa de campo, eu já falei, toda fase que você sai da sala de aula, ali, por exemplo, da orientação, sair da orientação, vou coletar alguma informação fora, já enquadra com pesquisa de campo. A unidade de análise, ela vai tratar do objeto de investigação em si, e nessa unidade de análise você dá todas as características, ou descrever um retrato, vou até escrever aqui, um retrato da realidade investigada, sem informar nome e preservar a identidade dos sujeitos. Então, muita atenção nesse aspecto. Eu vou fazer um retrato do objeto investigado, por exemplo, da empresa. Eu vou descrever a empresa sem jamais falar o nome da empresa, e se tiver pessoas, sem jamais falar o nome das pessoas. Preserve a identidade dos sujeitos, tá? Nada de informar nomes. Nada. A pessoa autorizou, não utilize os nomes. Melhor forma. 5. Instrumentos de coleta de dados. Então, eu tenho um questionário, tem entrevista, tem coleta documental, tem observação. Então, isso vai depender. Você vai escolher qual você vai utilizar. Detalhes aqui. Vocês lembram que eu falei lá no procedimento, no item 3, procedimentos técnicos, tem pesquisa documental? Então, está aqui, que é diferente de coleta documental. Então, tenham bastante atenção. Coleta documental são alguns documentos que nós utilizamos que vai ajudar no entendimento do objeto que está sendo investigado, que é diferente de pesquisa documental. Pesquisa documental, quando minha pesquisa é caracterizar justamente em cima, eu vou trabalhar em cima de documentos, ponto, mais nada. Então, há uma diferença. Então, aqui eu tenho que elaborar os questionários, as entrevistas, fazer... Nesse caso aqui eu tenho que fazer um pré-teste, que é aferir os instrumentos, eu tenho que definir quais são as datas que eu iria aplicar esses instrumentos, para quem que eu vou aplicar e para quem, eu só esqueci de falar aqui, eu vou ratificar. Na unidade de análise nós informamos os sujeitos, as pessoas que irão participar da pesquisa. Daqui a pouco eu aprofundo mais sobre isso.
E finalizando, nós temos a forma e tratamento de dados. Então, tudo que eu informei, que eu apresentei aqui, a forma de tratamento de dados, ela tem dois tópicos, que são a forma de tratamento de dados qualitativos e quantitativos. Isso se houverem, tá, gente? Então, eu tenho que detalhar como é que eu vou fazer o tratamento de dados quantitativo e como eu vou fazer o tratamento de dados qualitativos. Eu tenho que descrever mesmo aqui. Por exemplo, vou fazer uma análise contábil. Então, ali eu vou utilizar os indicadores financeiros, por exemplo. Então, eu tenho que detalhar o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Da mesma forma, os dados qualitativos. Então, eu vou entrevistar aqui uns contadores. Então, como é que eu vou fazer o tratamento daqueles dados subjetivos que eu vou levantar? Então, tem que colocar todas as etapas. Por exemplo, primeira etapa, eu vou ler a informação. Então, seria... Vou até escrever aqui. Vou colocar um fundo branco. Colocar um fundo branco nesse quadro. Aqui, fundo branco. Ok. Análise de conteúdo. Então, eu vou fazer análise de conteúdo. Análise de conteúdo. Leitura das respostas. Isso é o básico. 2. A partir da leitura das respostas, elaborar palavras-chave. Depois, classificar palavras-chave com base na literatura. 4, aí vem 4 aqui. Ao classificar, discutir dados classificados. 5, classificados correlacionando com dados. Então, deixa eu ver aqui: leitura das respostas, elaborar a palavra-chave, classificar a palavra-chave com base na literatura, discutir dados classificados, correlacionando com dados empíricos, interpretação das informações discutidas. Então, aqui é mais ou menos só para vocês terem uma ideia o que é um tratamento que a gente faz de dados qualitativos. Então, isso eu posso fazer para entrevista, eu posso fazer aqui para documento. Isso aqui não ficou bem elaborado, mas só para vocês terem uma ideia de como é que é o esquema. Então, eu faço leitura, depois da leitura eu vou sintetizar as informações em palavras-chave, depois das palavras-chave eu classifico isso com base em algum critério, alguma teoria que tem lá no referencial teórico. Depois que eu fizer essa classificação, eu vou correlacionar esses dados classificados, discutindo, aliás, eu vou discutir esses dados para depois correlacioná-los com dados empíricos. Por exemplo, eu levantei lá na descrição da empresa, que eu coletei informações além das entrevistas, dos questionários que eu apliquei. E depois, aí, por último, que é a interpretação das informações discutidas. O que essas informações, o que esses dados significam? É a fase mais difícil e a mais encantadora na pesquisa. Então, tudo isso para análise qualitativa. Para dados
qualitativo. Para dados quantitativos, basta utilizar as análises estatísticas ou análises contábeis, que os resultados já demonstram que você vai descrever como vai fazer esses dados, essa análise, tratamento quantitativo, seja utilizando estatística, seja utilizando análise contábil, utilizando os dois ao mesmo tempo. E finalizando o esquema da pesquisa. Esse esquema da pesquisa é o que eu vou mostrar para vocês agora, que ele está na página 31. Página 31. O que é o esquema da pesquisa? O esquema da pesquisa não é nada mais, nada menos do que uma demonstração para o leitor de todas as etapas da pesquisa, desde o seu início, na fase de levantamento bibliográfico, até a fase da conclusão. Então eu faço um esquema, um fluxo, igual eu estou mostrando para vocês aqui. Eu faço esse esquema, eu vou apresentar aqui, indicar um software para vocês utilizar, da qual eu mostro todas as etapas ou fases da minha pesquisa. Isso desde agora, do projeto até a conclusão do seu trabalho. Então na fase 1, nós temos aqui que é a fase de levantamento bibliográfico. Ela é dividida em duas etapas, que é a elaboração da introdução e do referencial teórico. Na introdução, ela define aqui a questão do problema, justificativo e objetivo. O referencial teórico, eu tenho os assuntos, tá? Nós colocamos aqui assunto A, B e C, mas não quer dizer que só tem esses 3 assuntos. Você vai adaptar conforme o seu trabalho. Então, se tiver lá 5 sessões secundárias, então serão os assuntos das sessões secundárias que eu vou colocar aqui. Aí eu venho para a fase 2. A fase 2 é a fase de tratamento dos dados. Aí eu tenho aqui, eu posso ter dados quantitativos e qualitativos. Vamos supor que você tem esses 2 dados, quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos, eles podem envolver um questionário fechado, semi-aberto ou aberto, e questionário. Então, se é um questionário fechado, o tratamento dele é análise estatística. Eu tenho documentos, então se eu tiver documentos aqui para dados quantitativos, então eu vou fazer análise contábil. Então, documentos, no caso aqui, com proveniente de dados numéricos, não esqueça disso. Então, a análise é contábil. Para dados qualitativos, então eu vou fazer uma entrevista. Então, tem aqui a entrevista, aí existe vários tipos de entrevista, estruturada ou não estruturada, e o tratamento da entrevista é análise de conteúdo. Eu vou fazer coleta documental. Então tá ok, como dado qualitativo, então a análise de dados documental é análise de conteúdo. Então aqui a gente está incluindo informação tanto quantitativa como qualitativa. E não esqueça, você vai adaptar conforme o seu problema e seu objetivo. Então vamos supor, se eu não tenho que dados quantitativos, então não vou colocar, só vou colocar dados qualitativos. A terceira, só um detalhe aqui, não esqueça que os vínculos, tá? Olha as setinhas. Para elaborar o questionário, fazer essa análise de documento, entrevista, e todo o meu questionário, entrevista, ele tem que ser elaborado com base no referencial teórico. Então não esqueça que é a seta. Então, questionário, entrevista, deve ser elaborado com base no referencial teórico, para que tenha fundamento as suas perguntas. Agora eu venho para a fase 3. A fase 3 é resultados e discussão. O resultado e discussão ele envolve 3 etapas: a apresentação dos resultados, a discussão e a interpretação. Então essa é na fase 3. A fase 3 ela está vinculada à fase 2. Olha aqui a seta. Ela está vinculada à fase 2. Por quê? Porque são os dados da fase 2 que permitem você chegar à fase 3. E depois eu tenho a fase 4. A fase 4, que é a conclusão, ela vai depender da fase 3. Então está aqui essa seta indicando apresentação, discussão, interpretação. Eu só posso concluir depois que eu fizer isso. E olha aqui também a seta. A conclusão ela está correlacionada. Então a fase 3 e a fase 1, que é o problema e objetivos.
É na conclusão que eu vou dar resposta ao problema e vou afirmar que o meu objetivo geral foi alcançado. Então, com isso aqui, eu mostro para o meu leitor toda a estrutura da minha pesquisa. E essa fase, esse esquema aqui, ele é elaborado, ele deve constar no projeto, no final da metodologia, após a seção 3.6. E cada fase dessa aqui, depois que você apresentar essa figura, você deve descrever em 4 parágrafos como é que consta essas informações. Então, na fase 1 eu descrevo de forma bem geral, na fase 2, no outro parágrafo, eu vou descrever, na fase 3, outro parágrafo, eu vou descrever isso, e na fase 4 eu vou descrever. Então, todas essas informações devem ser descritas após o esquema, é o que está aqui, só para ratificar. Ao concluir a elaboração do esquema, descreva para o leitor como cada fase será contemplada durante a realização da pesquisa. Não esqueçam disso. Agora, como é que eu elaboro esse esquema? É o que eu vou indicar agora, um software. Eu vou lá no Google. Então tá aqui a janela do Google. Eu vou digitar download, escrevendo download. O nome do software é Click. Já está aqui. ClickChat. Então esse aqui é o nome do software. ClickChat Diagram. Ele é da NHC, então você só verifica, tá? Eu vou direto à fonte. Então tá aqui, eu tenho que ver o link. Então vou direto à fonte, porque tem muitas páginas que é de download, mas não é fonte geral. Então aqui eu já vou direto à fonte, NCH. É aqui que eu tenho que ir. Eu vou clicar para abrir essa página. Então aqui abriu a página. Aqui eu tenho, vou aumentar aqui o zoom. Então olha só, depois que eu clicar aqui, então ele vai fazer o download de um arquivo executável. Por isso que eu não mando para você esse arquivo, porque ele é .exe, que é um executável, e de repente o seu antivírus aí pode achar que é um vírus. Por isso que eu não vou enviar. Então clica aqui em download agora. E aí eu vou só clicar, simular. Cliquei e ele vai abrir essa janela e perguntar se você quer salvar o arquivo. Então já tem tudo aqui, o nome é ClickChat, o nome do software.exe, que é executável. Ele é de 1,5 MB, ele está comprimido esse arquivo, mas é um software bem leve, tá? Você pode baixar e tranquilo. E depois é só executar no modo gratuito, tá? Não coloca na versão trial não, que é aquela versão de experimentação. Escolha o free, que aí você vai trabalhar normal, e aí você pode montar. Eu vou até abrir aqui aqui só para você ver o que eu tenho. Você pode fazer, elaborar esse esquema. Eu vou cancelar aqui. Eu vou abrir o que eu tenho. Não sei se eu instalei. Deixa eu verificar aqui. Tem sim, está instalado. Eu vi aqui agora. Cliquei nele. E aqui ele está perguntando aqui para usar a versão gratuita. Sim, eu quero usar a versão gratuita. E aí eu tenho aqui criar um novo arquivo. Então eu abri um arquivo existente, eu vou criar um novo. E ele dá várias opções aqui, tem vários modelos. Se por acaso vocês não tiverem esse modelo, é só baixar, tá? Porque do banco de dados. Então tem vários modelos aqui e eu vou criar um. Eu vou clicar em qualquer um aqui. Ok, isso aqui é para comprar, eu não quero, vou fechar essa janelinha. Então eu tenho um modelo aqui para eu criar. Você pode aumentar aqui o zoom, porque você visualiza. Cadê o zoom quando estou chegando? Não, está aqui embaixo. Eu posso aumentar o zoom. E aí eu vou
Estou só movimentando aqui as setas, ó. Ó, você pode ver que ele tudo encaixa. Quero colocar aqui ó, coloquei isso aqui e ele já vem vinculando. Ele tem as setinhas, você pode colocar, incluir setas, pode colocar pessoas. Então ele é bem autossugestivo. Tem que as setas, ó. As setas ela vincula. Ele é bem fácil de utilizar. Então é isso. Então só baixa o arquivo. Aqui eu peço para vocês fazerem uma pausa no vídeo, tá? Para vocês baixarem esse software. Eu vou escrever o nome dele aqui na folha, porque fica fácil de vocês. Eu vou escrever só o nome aqui. Vou aumentar o zoom, porque fica melhor. Então o nome do software é Click Charts Diagram. Logo que você colocar no Google lá essa informação, eu escrevo lá o download. Então na hora que eu colocar isso aqui, eu começar a digitar, ele já vai aparecer. Acho que eu vou escrever clique chat. Na hora que você já digitar isso aqui, ó, click chat, ele já vai ele já te sugere. Você só verifica se é o diagrama e se é também dessa empresa aqui que eu vou escrever agora. Ele tem que ser da NCH. Tem que ser dessa empresa aqui, ó. NCH. Ele baixa, elabora e isso aqui vem depois da seção 6. Agora a gente vai para a estrutura do formulário. Então o que vai acontecer? A gente está na seção 3, que é a metodologia. No primeiro parágrafo eu vou escrever aqui o objetivo da seção, que é a seção metodologia, não é o objetivo da pesquisa. No segundo parágrafo, a delimitação do estudo, aquela que está lá no objetivo geral. E no terceiro, a taxonomia utilizada, a classificação adatada. Então eu vou abrir aqui só para vocês verem, eu vou abrir no editor de texto, como é que fica isso então. Estou abrindo aqui meu editor de texto, vou configurar conforme as normas. Então a primeira coisa que eu selecionei, eu vou no tipo de fonte, que é a Times New, então Times New Roman. O tamanho da fonte é 12, estou escolhendo. O alinhamento justificado. Vou ver aqui o espaçamento antes e depois da linha do parágrafo. Então eu venho aqui, eu estou na guia que eu estou usando o Office 2007. Estou na guia nisso, vou no grupo de comando parágrafo, clico aqui nessa setinha e vou ver aqui em espaçamento antes e depois do parágrafo. Tem que ser 0 pt. Então antes está 0, depois está 8. Eu tenho que deixar 0 pt. Então está aqui, ó, espaçamento tem que ser 0 pt. Confirma aí, 0 pt. O espaçamento entre linhas tem que ser 1,5. Então selecionei o e-mail, confirmo, tá 1,5, espaçamento antes e depois, dou OK. Então já fiz essa parte, agora eu vou na configuração de página, configurar adição de página, vou no layout de página, aqui em layout de página, vou clicar aqui onde tem configuração de página, nessa setinha, e vou colocar de acordo com as normas. Então tá aqui, mais superior 3 centímetros, inferior 2, à esquerda 3 centímetros e à direita 2 centímetros. Então essa é a configuração de página, ok. Então configuração de página, ok. Agora eu vou para o nome da seção. Como a seção é metodologia, então 3, metodologia, tudo em letra maiúscula porque é a seção primária. Então metodologia, letra maiúscula. Vou aumentar aqui o zoom. Eu já vou escrever o nome das outras seções. 3.1 sob ponto de vista da abordagem
do problema. A gente vai ver que no formulário está falando só sobre o ponto de vista da abordagem. Então eu já estou complementando aqui, é do problema. Seção 3.2. 3.2, sob o ponto de vista da abordagem, sob o ponto de vista dos objetivos. Sob o ponto de vista dos objetivos. Então está aqui, ó, dos objetivos. 3.3, sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos. 3.3, sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos. 3.4, unidade de análise. 3.5 dos instrumentos de coleta de dados. Instrumentos de coleta de dados. Instrumentos de coleta de dados. 3.6, tratamento de dados. Detalhe, tá? Todas as seções são negritadas. Todas as seções primárias são em caixa alta negritado. Então eu vou colocar aqui, ó, negritado, e está em letra maiúscula. Todas as seções secundárias, somente a primeira letra em maiúscula. Vocês podem observar aqui, ó, somente a primeira letra em maiúscula. Ó, somente a primeira letra em maiúscula. Primeira letra em maiúscula, primeira letra em maiúscula. E todas as seções são negritadas, então vou negritar. Ó, todas elas eu estou negritando. Então eu estou fazendo o esqueleto da minha metodologia. Então todas as seções são negritadas e está ok. Agora é o seguinte, aqui na metodologia eu tenho 3 parágrafos. Nessa seção aqui, que é a introdução, eu tenho 3 parágrafos que a gente tem que digitar a informação. No primeiro parágrafo é o objetivo da pesquisa. Tá aqui, ó, objetivo da seção metodologia. Então eu começo aqui. Essa seção tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos, e aí eu vou descrevendo, tá? Aí eu vou escrevendo do que se trata. O segundo parágrafo, eu poderia até juntar aqui o primeiro com o segundo, que é a delimitação do estudo. Então tá aqui Então essa seção tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos. O objetivo é da seção, tá? Não é da pesquisa. Então o objetivo é da seção. O estudo está delimitado a uma análise realizada a ser, né, que é a ser realizada em uma empresa situada na cidade X em 2023 com o propósito de... E aí eu escrevo qual que é o propósito. Ok. Aí eu venho por último, no terceiro parágrafo, aqui, o terceiro parágrafo, que é a taxonomia, a classificação da pesquisa a ser adotada, seguirá a proposta contida no Manual da FASF 2022. Bom, lembra aqui do Manual da FASF? Eu vou nele. Ó, Manual da FASF. O Manual da FASF está na página 48. Tem que ir lá. 49.
aqui, ó, essa proposta que eu tenho, ó, Manual da Face. Então está aqui a classificação. Inclusive até no próprio Manual da Face ele já diz aqui, ó, a redação dessa metodologia seguirá as seguintes etapas. Primeiro parágrafo, objetivo da seção metodologia. Segundo, delimitação do estudo, similar ao apresentado na seção 1.3.1. Terceiro, que é a classificação da pesquisa, formar o nome do autor da taxonomia da pesquisa. Quarto, em diante, são os elementos da classificação, que é aquele 3.1 até o 3.6. Então, é isso. Então, está aqui. A gente vai utilizar a classificação da face. Vamos supor que eu fosse usar aqui a da Silva e Menezes. Aí da Silva e Menezes seria toda essa aqui de fundo azul, nessa ordem. Então, está aqui, ó, do fundo azul. Aqui eu terminei. Não esqueçam, gente, olha só, não esqueçam o saltar a linha entre a seção e o texto. Entre seção e texto, eu tenho que saltar uma linha. Entre o texto com a nova seção, eu salto outra linha. Eu vou mostrar no manual. O manual está na página, acho que é 60. Eu vou... chegar eu mostro qual é a página. Então tá aqui, ó. Página 79 do manual. Os exemplos que eu tenho que saltar a linha. Eu salto linha. Quando eu escrevo a sessão, eu vou começar o texto, eu salto uma linha. Terminei o texto, vou começar uma nova sessão, eu salto uma linha. Então, entre a sessão e o texto, a gente salta uma linha. Terminou o texto, vou começar a sessão, salto uma linha. Escrevi a sessão, vou começar o texto, salto uma linha. Esse é o básico para que o seu texto não ficar todo junto e dificultar a leitura pelo leitor, o leitor. Se tiver em dúvida, página 79. Sobre as seções, o que é a seção primária, secundária e terciária, também está aqui, ó, na página 78, que é a subdivisão do texto. Ó, subdivisão do texto, página 78. Então, só revisar, ler aqui essa seção, que é a 6.5.1, que vem falar da divisão do texto e principalmente da classificação das seções. Falei para vocês que as seções secundárias iniciam só com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Então está aqui, ó, que a seção secundária, primeira letra em maiúscula. A seção secundária, somente a primeira letra, exceto se houver nome próprio, que a língua portuguesa exige inicial maiúscula. Se tiver dúvida, consulte aqui essa subdivisão do texto que está na página 78, que é a página 78 do manual. Então aqui eu escrevi os 3 parágrafos. Agora eu venho para o conteúdo das seções. Saltei uma linha. Primeira coisa que você deve começar é informar para o leitor o que será utilizado nessa seção aqui. Então, na seção aqui, quanto à abordagem do problema, o que eu vou utilizar? Será pesquisa quantitativa? Será pesquisa qualitativa? Ou vou usar as duas? Essa é a primeira informação. Então, aqui, ó, primeiro, informar o que será utilizado. Vou colocar 2 pontos aqui, ó. Pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa. Segundo, depois que eu informei isso, aí eu venho com o conceito, definição. Definir o que seja um ou outro em citação direta até 3 linhas. Por que 3 linhas? Para ficar dentro do parágrafo. Observação.
poderá utilizar obras anteriores ao ano de, vamos ver lá na estrutura, só para confirmar, anteriores a 2017, você pode usar obras anteriores a 2017. Então aqui você pode utilizar obras anteriores ao ano de 2017. E a terceira informação, nesta ordem, como será operacionalizado na prática. Então é nessa ordem aqui que eu tenho que apresentar as informações. Em cada sessão, tá? Em cada sessão eu tenho que fazer isso. Nossa. Então, em cada sessão tem que seguir nessa ordem. Primeiro, eu apresento o que será utilizado. Segundo, eu vou definir. Terceiro, como será operacionalizado. Então, eu vou aqui mostrar para vocês nesse próximo, tá? Pegando esse esquema. Esse esquema, então. Sobre a pesquisa sob o ponto de vista dos objetivos, ela pode ser de três tipos: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Vou até escrever aqui, isso aqui vocês não vão colocar, tá? Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Podem ser dessas três formas aqui. Então eu vou escolher as duas primeiras. Neste estudo, sob o ponto de vista dos objetivos, serão utilizados, eu estou usando o verbo no futuro porque a gente ainda é projeto, serão utilizados a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva. Lembra aqui, então eu estou cumprindo essa primeira parte aqui, a primeira parte eu estou cumprindo, estou informando o que será utilizado. Agora eu tenho que cumprir a segunda parte, a definição. Eu venho aqui, a pesquisa exploratória, conforme Medeiros, aqui eu vou só simular, tá? Ano, página X, trata, abro parênteses, abra as aspas e vem escrevendo aqui, ó. Fechei as aspas. Dê a definição. Continuando, agora no outro parágrafo. Já a pesquisa descritiva corresponde, vou chamar o autor no final do parágrafo, corresponde, abrir aspas. Eu vou ter que só, para não ficar esquisito, eu vou dar só um enter aqui. Isso. Ó. Fechei aspas e vou colocar o nome do autor. Então vou colocar aqui Oliveira, XX, que é o ano, página, ponto. Então aqui só para mostrar para vocês. No primeiro aqui eu chamei o autor dentro do parágrafo, no segundo eu não chamei o autor dentro do parágrafo, então sou obrigado a citar no final. Agora eu vou informar como é que será evidenciado a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva. A pesquisa... pesquisa exploratória, que eu escrevi errado. A pesquisa exploratória será evidenciada, aliás, ela foi, eu vou colocar aqui, ela foi
porque eu vou vincular com referencial teórico. Foi evidenciada durante a fase de elaboração do referencial teórico, em que o pesquisador recorreu à literatura para aprofundar no assunto. Aí eu cito as principais obras. As principais obras utilizadas foram, aqui eu vou citar 3 obras, tá? As principais que você usou. Aí eu cito aqui as obras de livros, 2 de livros, por exemplo, 2 dissertação, e artigos também, se tiver. Então eu cito aqui, eu já cito, porque depois eu vou criar um vínculo, um link dessa pesquisa exploratória com a pesquisa bibliográfica, lá na seção 3. A próxima, seção 3.3, eu crio o link, para não repetir. Então, e artigos? Então, olha só, isso é pesquisa exploratória. Já a pesquisa descritiva será evidenciada durante a fase de pesquisa de campo, em que o pesquisador, então a pesquisadora, irá à unidade de análise coletar informações, entre outras, aí coletar informações, conversar com os sujeitos da pesquisa, e aí eu coloco mais informações. Então aqui, gente, ó, eu paro. Então eu só estou mostrando para vocês como foram evidenciadas essas 3 partes aqui, a parte 2 que eu mostrei e a parte 3 como será operacionalizado. Em toda sessão aqui eu tenho que informar isso aqui nessa sequência. Então o que eu vou utilizar? Então serão. Eu venho com a definição. Então pesquisa. Então eu venho aqui com a definição, citação direta até 3 linhas. E depois como será evidenciado. Uma exceção é só na pesquisa exploratória, porque nós já fizemos. Os demais, o verbo será tudo no tempo futuro, porque ainda você não fez, você irá fazer. Então aqui tudo, eu faço em todas elas aqui, sob o ponto de vista do procedimento técnico, eu sigo a mesma sequência. Tratamento de dados, a mesma coisa, como é que eu vou utilizar. E aí eu termino aqui, aí eu vou terminar com a apresentação do esquema da pesquisa, que é esse esquema aqui que eu vou mostrar, que eu já mostrei para vocês. Está no manual na página 31. Página 31. Termino com esse esquema, apresentando o esquema. O esquema, ele vai ficar quase, o tamanho do esquema é quase uma folha, tá? Uma folha aqui do A4. Então vocês podem observar, vou diminuir o zoom, que esse esquema aqui, ele é menor do que os dados da página de A4. Então o seu também no trabalho deverá ficar. Terminei isso, apresento, vou incluir os questionários, os instrumentos lá como apêndice, tá certo? Aí no final do manual, vou mostrar aqui, no final do manual, eu tenho o modelo da técnica, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Então tá aqui, eu vou aumentar o zoom.
Ó, na página 112, orientações para a elaboração do termo consentimento livre esclarecido. Então, o título da pesquisa, não pesquisador, nome do orientador, eu venho com o modelo. Esse modelo é de acordo com a resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Então, onde está em amarelo aqui, eu faço as adaptações. O entre linhas é simples, tá? No caso aqui, eu tenho só um título de esclarecimento. Eu tenho aqui o senhor ou a senhora. Se você já sabe qual que é o gênero, aí eu já tiro isso aqui, eu já faço a adaptação. Não vai colocar no trabalho aqui, terminar lá, por exemplo, é a mulher e eu vou estar aqui com o texto desse jeito. Não, você já coloca o gênero. Isso aqui é só o modelo. Então já faz a alteração. Então onde está na cor amarela, você vai fazer as alterações, as adaptações. E esse termo ele tem que ser em 3 laudas, tá? Inclusive tem que ter o rodapé aqui para as rubricas do professor orientador, do pesquisador e do pesquisado. Então todas essas informações é só adaptar. E o texto ele vai em 3 linhas, em 3 páginas. O modelo de questionário vai aqui também no final. O termo ele vai como anexo, já os questionários vai como apêndice, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Então, na aula, eu vou entregar isso aqui em aula. Então, se eu já entreguei para você, tá? Faça só a revisão. Mas normalmente eu entrego esse formulário em aula ou envio para o estudante e aqui ele vai marcar o que ele vai utilizar, porque eu vou conversar com cada um para ver aqui o que ele vai utilizar. Então esses quadradinhos é só para marcar para a gente verificar se de fato é isso que ele quer. E mais uma vez aqui, toda pesquisa descritiva ela envolve estudo de caso, então está relacionado aqui. A unidade de análise é a caracterização do objeto a ser investigado. Muitas vezes eu até coloquei aqui, o universo e a amostra. Em estudo de caso não tem universo, não tem amostra. Isso é o básico. Se for Robert Inn, que é um dos grandes teóricos de estudo de caso, ele deixa isso bem claro. Entretanto, nós conseguimos fazer o seguinte: de repente, lá no seu estudo de caso, você pode ter uma empresa, por exemplo, uma cooperativa, e lá você precisa conversar com os colaboradores, por exemplo. Situação hipotética. E lá, ou então não com os colaboradores, mas com os cooperados. E lá tem 1000 cooperados. Aí eu posso estabelecer uma amostra. Tem um universo que é 1000. Aí eu tenho aqui, eu vou ter o universo que é 1000. E aí eu posso vir com a amostra. Que essa amostra ela vai representar esse universo. Então ela vai ser probabilística. Então, isso é rara exceção. Quando acontecer isso, é conversar com a gente que a gente vai definir a forma como elabora isso. O sujeito da pesquisa, eu vou colocar o nome do sujeito, são as pessoas que irão contribuir com a pesquisa. Que o instrumento de coleta de dados pode ser o questionário, estruturado, não estruturado, aberto, fechado, semiaberto, entrevista, estruturado, não estruturado, observação direta ou indireta. Então eu tenho aqui esses vários modelos, é só marcar e a gente vai discutir. Coleta documental também, tratamento de dados, eu tenho aqui análise contábil, análise de conteúdo e análise de discurso. E análise estatística, se tiver análise estatística, você inclui também aqui. Eu vou colocar... Se tiver... Análise estatística, se tiver, tá? Aí eu coloco, porque a gente vai discutir. E não esquecer de finalizar com o esquema, que é o que eu apresentei para vocês. Aqui está as partes do manual, você pode consultar no manual. Esse roteiro aqui da classificação da metodologia, eu vou enviar por e-mail, tá? Para a turma que eu ainda não enviei isso, por acaso você já estiver vendo esse vídeo, após já o envio, é só para você verificar se de fato você já tem as informações preenchidas e está seguindo esta ordem e de acordo com eu mostrei também aqui no arquivo do hoje. Tem que estar dentro dessa estrutura aqui, não esqueçam, tá?
tem que estar dentro dessa estrutura. E mais uma vez aqui eu vou deixar aqui só esses 3 elementos aqui, primeiro, segundo, terceiro, são a ordem como eu devo apresentar a informação em cada seção secundária dessa. Então na seção 3.1 eu só indiquei as exigências, e na seção 3.2 eu apresentei o exemplo, pegando aquela ordem. Não esqueça dos verbos, tá? Todos os verbos no tempo futuro, com exceção da pesquisa exploratória, que ela é decorrente, então já foi realizada. E é isso, eu estou terminando aqui o vídeo, tem 1h05, então estou terminando aqui esse vídeo aula. Eu espero que eu tenha contribuído para esclarecer cada um de vocês no processo de elaboração da metodologia. Aqui eu errei, a pesquisadora. Principais obras utilizadas também, corrigindo aqui as concordâncias. Então observe também a língua portuguesa, tá? Aqui eu estou escrevendo rápido, eu nem li o que eu escrevi. Então só estou verificando aqui, tá ok. E é isso, gente. Então gratidão, e qualquer dúvida é só nos procurar. Gratidão, bons estudos, bom trabalho e bom projeto.